lá em 1 Pedro 2,9, abra sua Bíblia, amém? 1 Pedro 2, verso 9. Os irmãos já abriram? 1 Pedro 2,9. Amém? Os irmãos sabem que o foco dos nossos 21 dias é sermos testemunha. Amém? É romper com silêncio, testemunharmos. Né? Essa noite eu quero compartilhar sobre isso. Nós estamos compartilhando isso nas nossas igrejas, porque, de fato, às vezes o testemunho deixa a desejar. Porque às vezes você acha que você não tem o que falar, mas Deus vai ampliar sua visão nessa noite. Você vai sair daqui como testemunha do Senhor, para já testemunhar essa semana, para já mandar gente para o encontro, amém? Para já ter pessoas para ir para a casa de milagre. No dia 13 nós vamos ter casa de milagre, amém? Eu tenho certeza que o Senhor vai usar a sua vida para isso, amém, amado? Então, 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, o Senhor está falando ao nosso respeito aqui através de Pedro, que nós somos o quê? Raça eleita. Fala comigo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. Fala, pessoal, esse é você. Mas por que nós somos isso? Olha lá, vírgula, e tem a continuação. A fim de proclamardes, fala comigo, proclamar as virtudes daquele, fala comigo, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós fomos chamados para proclamar as virtudes. Não é as virtudes do pastor André, não é as virtudes próprias sua, mas as virtudes daquele que te chamou do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Amém? Você é uma testemunha. Testemunha de quem? De Cristo. Você não é uma testemunha de você mesmo. Você não vai testemunhar para falar de você mesmo, mas você vai testemunhar para falar dele, para proclamar as virtudes dele. Amém? Fala, pessoal do seu lado, você vai falar é dele. Amém? Então entenda que esse jejum é para isso, para que você seja testemunha, para que você cresça espiritualmente. Amém? Você vai crescendo, sua célula vai crescendo, a obra de Deus vai aumentando. Por quê? Porque você vai ser testemunha, você vai falar da parte de Deus. Deus vai te usar. Às vezes você tem um jejum e você fala assim, não, o jejum é para eu barganhar com Deus. Eu vou jejuar e Deus vai ser obrigado a fazer. O jejum não é para isso. Fala a pessoa do seu lado, o jejum não é para comprar Deus não, meu irmão. O jejum é para você crescer. Amém? Para você crescer espiritualmente. Quando você jejua, você está calando a sua carne. Porque carne gosta de comer, né? Tem uns aqui que gostam mais, outros gostam menos, né? E aí, o jejum ele cala a nossa carne. E aí o nosso espírito tem mais liberdade para agir, para crescer, para avançar. Amém? Então nós somos testemunhas do Senhor. E nós vemos isso lá em Atos. Na igreja primitiva você vê, depois que eles foram batizados no Espírito Santo, você vê Pedro pregando, testemunhando, e 3.000 se convertendo de uma só vez, por causa do testemunho de Pedro. Mas você vê depois a igreja avançando, 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 e a igreja se torna um prédio. A igreja deixa de ser as pessoas que se reúnem. Nós estamos quebrando esse paradigma, amém, meus irmãos? E a igreja vira o prédio, vira o salão. A igreja vira uma comunidade dentro de 4 paredes, fechada, que não testemunha mais, que não fala mais a respeito de Cristo. Perdeu-se a importância do testemunho. O testemunho, como diz o pastor Wilson, virou agora
um adereço que você usa de vez em quando, né? As mulheres aí que tem pulseira, colar. Ah, hoje eu vou usar esse porque esse combina com a minha roupa. Tipo isso, né? Hoje eu vou testemunhar, amanhã já não estou afim. Não, o testemunho tem que fazer parte das nossas vidas. Nós vamos terminar esse jejum com o testemunho a respeito de Cristo, fazendo parte do nosso dia a dia. Amém, meus irmãos? Quantos creem nisso e querem isso para a sua vida? Amém. Isso vai fazer parte das nossas vidas, porque nós somos chamados, como diz lá em 1 Pedro, para sermos os testemunhas a respeito de Cristo, para proclamarmos as virtudes dele. Amém? Isso falta na igreja hoje. É um ou outro, mas muitos esquecem da sua tarefa de falar a respeito do Senhor Jesus, de proclamar as boas novas do Senhor Jesus. Amém? Ou mais, nós vemos hoje as pessoas testemunhando, mas testemunhos a respeito de si. Apenas, eu prosperei, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa. É só ligar a televisão que você vê só isso. Você não vê muita coisa a respeito de Jesus. Você vê só as pessoas falando de bênção. Só vê falando de coisas. Fala para a pessoa, você não é o testemunha das coisas. Você é testemunha de Cristo, meu irmão. De Cristo, de uma experiência com Cristo. Não de uma experiência de prosperidade, não de uma experiência de cura, não de uma experiência de restauração de família, embora tudo isso possa fazer parte da nossa vida. Mas nós somos testemunhas de Cristo Jesus, nós somos chamados para as grandezas dele, não para ficarmos falando de coisas naturais, embora às vezes as coisas naturais façam parte do nosso testemunho. A gente vê as pessoas falando de Deus tão pouquinho e mais das coisas. Não é verdade? Elas falam, se for para testemunhar 15 minutos, 14 minutos e meio falando de coisas e 30 segundos falar a respeito de Jesus. Jesus me deu. Só isso. O resto, coisa. Quanto nós devemos de fato falar é dele. As coisas que devem ser faladas têm menos importância. O mais importante do testemunho é quem? Ele, o dono do testemunho, aquele que realizou as coisas, não aquilo que ganhou. Percebe? Mas às vezes nós temos a tendência a ser como crianças no sentido do quê? Né? Aquele filho que apenas, digamos aí, ganha um presente do pai e ele agradece e corre para brincar. Corre para brincar com aquilo que ganhou de Deus. Os nossos filhos naturais não são assim, irmãos? Você dá um presente, obrigado, pai. Você tem que quase brigar para dar um beijo, pelo menos, né? E aí já sai correndo para brincar, né? E às vezes nós, como cristãos, temos o risco de sermos assim. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá, o Senhor nos capacita, o Senhor nos enche de vida, nos enche de alegria, nos enche de vigor, mas aí, na hora que nós vamos falar, nós falamos apenas dos brinquedos. Olha o que meu pai me deu. Esse boneco aqui, ó, acende a luz, mexe o braço, mexe a perna, tem direção hidráulica. Esse boneco aqui é bom. Tá me entendendo? Você foca mais no brinquedo, ao invés de focar naquele que te deu o brinquedo. Percebe? Olha o brinquedo que meu pai me deu. Rapaz, meu pai é bom demais. Esse pai que eu tenho é amoroso. Esse pai que eu tenho, um dia, você não sabe o que ele fez comigo. Eu estava indo para o inferno. Ele me restaurou. Esse pai é amor. Esse pai enxugou as minhas lágrimas. Esse pai cuida de mim. Ele me deu esse boneco aqui, mas é muito mais importante eu estar do lado dele. É muito mais gostoso eu estar perto dele. Esse boneco aqui é só um presente que ele deu para representar o amor, mas o amor maior que eu sinto é quando eu estou perto dele. Você entende a diferença, sim ou não? Do que você apenas ter um testemunho a respeito de coisas. É por isso que nesses 21 dias nós vamos falar a respeito disso, amém? Porque a nossa vida tem que, como diz o pastor Wilson, gravitar ao redor daquele que é Jesus. Não gravitar ao redor daquele que ele me deu. Então Deus te deu esse microfone, aí você fica lá, nossa, é bonito demais. Nossa, esse microfone é poderoso. Está entendendo? Está vivendo ao redor de coisas. Fala a pessoa do seu lado, você não foi chamado para viver para coisas, meu irmão. Mas você foi chamado para gravitar ao redor dele,
para olhar para Ele. Como diz o apóstolo Paulo, para olhar firmemente no autor e consumador da fé, amém? É por isso que às vezes as pessoas vêm para a igreja e elas não ficam. Porque às vezes sabe o que faltou? Uma experiência genuína com Ele. Teve uma experiência com a restauração do casamento. Teve uma experiência com a cura. Teve uma experiência com uma melhora financeira. Mas com Ele já não tem muito a dizer a respeito dele. Percebe? Porque tem apenas a dizer a respeito de coisas que Ele deu. Mas a maior experiência que você tem que ter, a experiência maior tem que ser com Ele, amém? Fala para a pessoa do seu lado, a sua experiência maior tem que ser com Ele. Porque a vida cristã é isso, meu irmão. Dá um suspiro aí. Seu oxigênio tem que ser Ele. O oxigênio da vida cristã é ter experiências com Ele. Amém? Ter experiências com Ele. Por isso é tão importante. Nós temos aqui no culto um momento de louvor e de adoração. Por que você acha que a gente tem isso no culto? Para você ter experiência com Ele. Aqui no culto, lá na sua casa, lá na célula. Ter experiências com Ele. Ouvir a voz dEle. Estar com Ele. Amém? Porque é isso que vai sustentar a sua vida cristã. É experiência com Ele. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas você sabe que Ele está do seu lado, porque mesmo no vale da sombra da morte, você tem experiência com Ele. Você sabe que Ele está com você, mesmo no meio da dificuldade. Quantos estão me compreendendo? Amém, meus irmãos? Entenda isso. Não existe vida cristã sem experiência com Ele. Né? A equipe de louvor estava cantando aqui, nós estávamos cantando. Vamos provar como é real a tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. É isso? Tua glória e bondade. Então, provar. Provar é ter experiência, não é? Provar é você experimentar. É você ter experiência. Experiência de beber, de sentir, de se encher, de conhecer. Provar é conhecer. Eu fico bravo com a minha esposa. Quando eu estou ontem mesmo, estava com os irmãos, pedi um suco de açaí. Bom demais. E minha esposa nunca experimentou. Nunca. Fala, experimenta, isso é bom, isso é gostoso. Minhas filhas gostam. Mas ela não. Ela olha, ela fala assim, não quero experimentar. Né? Nós temos que experimentar dia após dia do Senhor. Amém, meus irmãos? Dia após dia. E o que é essa experiência? Como que eu experimento dele? São os seus momentos de oração. São os seus momentos buscando a Ele. Sabe, quando Mateus 6,6, né, nós estávamos falando no seminário essa semana, quando a palavra diz, fecha a porta do seu quarto. É só você e Ele. Fala, eu tirei esse tempo só para mim e para você, Senhor. Vamos ficar aqui no escurinho, nós dois. Vai ser maravilhoso. Eu vou experimentar do Senhor. Amém? Pessoa do seu lado, o Senhor quer experimentar de você também, meu irmão. Amém? Às vezes faz tempo que você não ora. Ora, tem experiência. Senão você vai se tornar, meu amado, me desculpe a palavra, mas um religioso. Um religioso que apenas vai aos cultos, vai às reuniões de célula, é bonzinho, mas não tem experiência com o dono da sua vida. Não tem experiência com aquele que é o autor e consumador da sua fé. Amém? A palavra de Deus mostra 10 leprosos. Todos eles foram curados pelo Senhor Jesus. Quantos voltaram para falar com Jesus? Um. Só um voltou para ter com o Senhor Jesus. Os outros ficaram empolgados. Por quê? Porque o leproso é alguém que ele não podia ter convívio com as pessoas. O leproso ele era afastado da multidão. O leproso não podia sair na rua no meio de todo mundo, senão ele era apedrejado. Percebe? O leproso ele tinha que ficar afastado. Mas quando eles foram curados, eles ficaram preocupados com o quê? Rapaz, agora eu vou andar no meio do povo. Agora eu vou conhecer gente. Né? De repente era solteiro, agora eu vou casar. Só um se preocupou. Peraí, deixa eu voltar e conhecer aquele cara lá que me curou. Deixa eu saber quem é ele. Deixa eu me agradecer. Deixa eu me relacionar com ele. Só um dos 10.
Percebe como a nossa vida cristã não pode ser como a desses 9 leprosos, baseado em coisas. Fui curado, agora eu vou viver minha vida. Né? Pastor Wilson contando que um tempo atrás parou no farol e viu um irmão que ia lá na igreja da Vila Mariana. E ele falou que fazia um tempo já que ele não via aquele irmão. Ele abriu o vidro, o irmão, ô pastor, tal, ficou meio assim. Ele, você sumiu, irmão. E o irmão respondeu para ele, pastor, eu fui atrás da minha bênção. E ele falou, que bênção é essa? Ele falou que esticou o pescoço. Ele falou, o carro que eu estou andando. Ele falou que ficou inconformado, porque ele falou, puxa vida, esse irmão estava ali conosco, no nosso meio, né? Mas ele teve que sair para buscar a bênção. Percebe? Esqueceu do Senhor porque ele quis a bênção. Pergunta para a pessoa do seu lado, você prefere ter a bênção ou o abençoador? Você prefere ter a bênção ou se relacionar com o abençoador? Com aquele que é seu pai, que cuida de você, que supre as suas necessidades. Ele é o seu pai, meu irmão. Ele cuida de você, ele quer ter experiências com você. Mas esses 9 leprosos, eles foram embora. Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Romanos 11, verso 33 em diante. Os irmãos abriram? Amém? Romanos 11, 33, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, meus irmãos? Então, por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Por que então, muitas vezes o nosso testemunho fica baseado em coisas? Quanto o nosso testemunho devia ser o quê? Ele. Ele. Porque é por ele, para ele, por meio dele, que são todas as coisas. Amém? Tudo é dele. As nossas experiências devem ser com ele. Ter dele, beber dele, sentir ele, falar com ele, ouvir ele. Amém, meus irmãos? Experimentar dele. Nós demos uma indicação para os líderes de célula, quarta-feira, para eles levarem para a célula. Como você pode fazer o seu testemunho? Não sei se todos os líderes compartilharam na célula, mas nós falamos sobre isso. Na quarta-feira, temos um material para cada líder de célula. Se não falaram, me ajuda os líderes aí a falar nessa semana que vai entrar. Porque o seu testemunho, a sua base, deve ser ele. Um dia você teve necessidade de se encontrar com ele, amém? Talvez tendo tudo, ou tendo nada. Não estou te discriminando aqui, porque talvez você veio na igreja pensando, puxa vida, eu vou lá porque Jesus vai mudar minha vida financeira. Eu preciso ir para a igreja porque Jesus vai mudar meu casamento. Eu preciso servir a Deus porque aí eu vou prosperar. Eu preciso servir a Deus porque aí meus filhos também vão servir a Deus e vão ser diferentes desse mundo. Esse mundo está perdido. Não tem problema você ter chegado na igreja por isso. Amém? Cada um é atraído por algo. Mas a nossa experiência não para por aí. A nossa experiência deve ser com ele. Deve ser desse outro leproso que voltou para ter com ele. Para ter comunhão com Jesus, para conhecer Jesus. Não dos outros 9 que foram embora e não quiseram saber de mais nada. Quiseram saber apenas de curtir aquilo que o abençoador deu para eles. Percebe, meu irmão? Amém? Precisamos ter experiências com o Senhor. Abra sua Bíblia em Colossenses 1, verso 13. Nossa vida cristã deve ser nele. Amém? Em Apocalipse fala a respeito da experiência de João. E a palavra fala que João, quando viu a glória do Senhor,
fala que ele ficou como morto. Como morto. Pensa que experiência que ele teve com o Senhor, de o seu corpo desfalecer e ficar como morto, né? Foi uma experiência poderosa. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo que foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Fala comigo, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Para em todas as coisas ter primazia, porque aprove Deus que ele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Então você vê aí também a respeito de Jesus, que ele é a plenitude de Deus. Não existe nada fora dele. Tudo é dele, tudo está nele, tudo pertence a ele. Mas uma coisa é você ler, outra coisa é você experimentar. É experimentar. Pastor Wilson estava testemunhando como estão as coisas lá na Europa hoje de manhã. Ele estava falando isso, falou, li bastante sobre a Europa, mas é diferente você ler para conhecer a cultura, coisas do determinado país, onde nós temos as igrejas lá na Alemanha, agora são 4 igrejas, amém, irmãos? Em Portugal tem igreja, na Bélgica agora, o pastor falou que alugaram um prédio, eles compartilhavam um prédio com outras igrejas, agora, porque o aluguel é muito caro, ele falou, mas agora lá tem um prédio só da Igreja Videira, lá na Bélgica, né? Então ele estava testemunhando como está andando a obra de Deus lá, ele teve lá essa semana que passou, os últimos 15 dias, mas ele falou isso, é diferente você ler para saber a cultura, para conhecer, e você estar lá no meio daquelas pessoas. É diferente. Da mesma forma, irmãos. Às vezes você lê algo, você ouve alguém falar algo a respeito do Senhor Jesus, não é o suficiente. Fala a pessoa, você tem que estar lá. Você tem que experimentar. Amém? Você tem que beber, você tem que estar perto dele. Às vezes, você pode falar, puxa vida, meu casamento, pastor, está ruim. Está faltando Cristo. Na vida do seu marido, na sua vida, põe Cristo no centro, ele é o centro, ele vai ser o centro do seu casamento, vai ser o centro das suas finanças, ele vai ser o centro, e tudo vai acontecer, amém? Amém, meus irmãos. Mas vamos ver a experiência de alguns homens de Deus que tiveram. Antes disso, nós temos passado um tempo difícil, onde eu vejo bastante irmãos da igreja, estava compartilhando isso com os homens na sexta-feira retrasada. Muitos, né, casais com dificuldade financeira. E há uma preocupação nossa a esse respeito, que nós queremos que os irmãos avancem, cresçam nessa área, amém? Mas também não tem, isso não pode ser a nossa base, o principal. O principal tem que ser Ele. Tem que ser Ele. Ele tem que ser o principal. Ele tem que ser aquele a qual você foi chamado para ter intimidade, né? Hoje, quando eu estava meditando sobre isso, estava lembrando da Sandra, no nosso culto, que foi o culto carnaval, poucos irmãos aqui, equipe de louvor também, a maior parte, os jovens, todos lá. Então veio comigo o Cláudio, o Henry, né? Então tivemos louvor só com violão, teclado, e a Sandra depois falou para mim, falou, pastor, foi tão bom aquele momento de louvor, né? Ela voltou para o culto aqui com a gente também, estava na conferência e voltou. Foi tão bom, né? Eu fiquei contente de ouvir aquilo da Sandra, porque ela estava lá na conferência, onde estavam tocando lá o Nova Geração, Davi Silva, o Ministério Casarão, né? Homens de
Deus, equipes consagradas a Deus, com instrumentos, com tantas coisas. Mas ela falou a respeito do louvor aqui, simples, violão, teclado. E a coisa, ela falou para mim, puxa, foi maravilhoso. Ela foi lá para trás, ajoelhou e tal, né? Irmãos, é esse tempo que nós temos que ter com o Senhor, intimidade, né? Às vezes eu pego no pé porque os irmãos chegam atrasados no culto, mas é por causa disso. Porque no momento do louvor e da adoração, esse é um momento de ter intimidade. De você estar na órbita dele, de você se voltar para ele, de você buscar a ele, amém? Porque ele é o centro. Ele é o centro da sua vida cristã. Ele te chamou para isso. Abra sua Bíblia em Lucas 5. Lucas capítulo 5. Versículo 1. Diz assim. Os irmãos já abriram? Amém. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, e ao ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, fala comigo, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, né? Quase afundaram os barcos de tanto peixe que era. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, meus irmãos? Você vê aqui a experiência de Pedro. Pedro teve uma experiência poderosa com o Senhor Jesus. Pedi até para você repetir comigo. No começo ele conhecia Jesus. Ele estava lá para ouvir a pregação de Jesus. Jesus entrou no barco dele, ficou um pouco mais distante para a multidão ouvir a pregação de Jesus. Reconheciam que Jesus era um mestre, tanto que ele falou, mestre. E aí Jesus falou para ele, lança as redes. Ele falou, por causa da tua palavra eu vou lançar. Mas antes ele deu uma recomendação, ó Senhor, eu sou pescador, eu já fiquei aqui a noite inteira, nesse lugar não tem peixe não. Mas, porque você falou, eu vou lançar. E aí Pedro lançou, e as redes se encheram de peixes. Nesse momento, Pedro teve uma experiência com o Senhor Jesus. Porque depois Pedro volta e fala o que para o Senhor Jesus? Vendo isso, no versículo 8, vendo isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor. Ou seja, Pedro antes chamava Jesus do quê? Mestre. Esse cara fala bem, ele é bom, ele tem palavra de Deus, ele é homem de Deus. Mas agora, depois da experiência, o que aconteceu com Pedro? Pedro agora reconheceu que Jesus não é apenas um mestre. Jesus, ele é um Senhor. E para um judeu se ajoelhar diante de alguém, é porque Pedro ali reconheceu que aquele era Deus. O judeu não ajoelha para ninguém. Mas ele se ajoelhou diante de Jesus. Por quê? Ele reconheceu que aquele homem ali, Jesus, era Deus.
Por isso, na hora, a experiência foi tão forte que ele deixou de olhar Jesus como mestre. E agora ele olha Jesus como o quê? Senhor. Esse cara é Senhor. Ele é Deus. Ele não é um homem que tem boas palavras. Apenas. Ele é Deus. Tem poder de Deus. Ele ficou impressionado com o negócio das redes cheias. O barco quase afundou. Pedro reconheceu isso. Pedro teve uma experiência com o Senhor. E ele virou e falou: esse é Deus. Então agora ele chama Jesus de Senhor. Porque ele reconheceu. E mais, Jesus falou: agora eu vou te fazer pescador de homens. E aí o que aconteceu com Pedro? Pedro levou o barco até a praia, deixou tudo e seguiu o Senhor Jesus. Seguiu, porque aquela experiência foi tão marcante, né? Você vê aqui Pedro, fala em Lucas que ele tinha sócios, não é verdade? Quem que eram sócios dele? Tiago e João. Eram sócios dele na empresinha deles de pesca, né? Mas ele falou: a minha empresa não é mais importante do que eu seguir o Senhor. A minha empresa não é mais importante do que eu andar com o Senhor, do que eu fazer a vontade com o Senhor, porque a minha experiência é estar com o Senhor, é ouvir o Senhor, é estar perto do Senhor. Reconheceu que Jesus não era um mestre que tinha boas palavras. Jesus agora é Senhor da vida de Pedro. Amém, meus irmãos? Então ele trocou tudo para poder andar com o Senhor Jesus. Ontem mesmo estava compartilhando com o Júnior, né, ele perguntando para mim a respeito da profissão que eu larguei, como que foi, né? Falando para ele, tem gente que acha que a gente é doido, tem gente que critica, né? Essa semana encontrei até um dentista conhecido meu que comprou uns equipamentos meus e estava falando para ele. Ele aí, mas você abriu a sua igreja? Eu falei: não, não abri igreja. Eu era de uma igreja, eu me tornei pastor lá na igreja e tal. Eu falei para ele: às vezes as pessoas acham que o nosso trabalho é apenas vir no domingo em cima de um púlpito e falar para as pessoas, né? Eu falei para ele: mas a nossa agenda é um pouco cheia, né? Então por isso eu tive que largar o consultório, porque nós temos, falei para ele: ó, hoje à noite eu vou dar aula no seminário, eu tenho que estudar, né? Amanhã eu tenho reunião com os líderes, quinta-feira tem célula. Então cada dia nós temos uma atividade. Fora isso tem um aconselhamento ou outro, tem discipulado individual. A vida é corrida, né? Mas às vezes as pessoas acham que a nossa experiência de largar algo para seguir o Senhor Jesus, né, como esse dentista que comprou algumas coisas minhas, é apenas por conta de dinheiro, sendo bem sincero para os irmãos. Eu quis mostrar para ele que vantagem financeira, se eu quisesse, eu ficaria lá onde eu estava, né? Mas eu escolhi seguir o Senhor. Eu não estou falando que agora você vai ter que largar tudo, sua empresa, igual eu larguei o consultório, e agora você fala assim: agora eu vou largar tudo e vou seguir o Senhor. Não. Se isso vier a acontecer e você tiver um chamado para ser um pastor, um tempo integral, isso vai acontecer no futuro, amém? Mas, se não for isso, eu quero que você siga o Senhor Jesus mesmo ali trabalhando. Mas a sua prioridade seja o quê? Ele. Fala, pessoal do seu lado, sua prioridade deve ser Ele. Ser Ele. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Vamos ver também um homem. Saulo se tornou Paulo, porque aconteceu algo. Ele também teve uma experiência. Uma experiência e se tornou testemunha do Senhor, por conta dessa experiência. Agora eu te falo, meu irmão, se fosse nos dias de hoje, iam chamar esses caras aqui para aparecer na televisão? Ó, tô seguindo o Senhor Jesus, comprei uma BMW. Ia aparecer? Pedro ia falar: eu tinha uma empresa de pesca e eu larguei minha empresa de pesca. Agora eu não tenho nem onde dormir. Você acha que ele ia passar lá, na televisão, testemunho dele? Não.
Ia passar o testemunho de Paulo? Não ia passar. Não ia passar na TV. Você está me entendendo, meu irmão? Mas foram homens que levaram muitas, milhares de pessoas a Cristo. Eles não tinham nada, talvez, de financeiro para mostrar de bom para aquelas pessoas. Mas eles tiveram uma experiência que marcou a vida deles. E essa experiência, eles passavam para outros. Você está me entendendo, sim ou não? Pedro não teve que ser curado. Pedro não era um daqueles leprosos ou um daqueles cegos. Mas quando ele falou a respeito do Senhor Jesus, muitos se converteram. Então, às vezes, você acha que você tem que ter acontecido algo muito poderoso, ou ter muita coisa para mostrar para o mundo aí fora, para que as pessoas levem a sério aquilo que aconteceu com você. Mas o que você tem a levar é a sua experiência com Cristo Jesus, amém? Porque essa é a experiência maior. As outras experiências são apenas pequenas, perto, digamos, da experiência maior, que é a sua experiência com Ele. Percebe? A restauração do casamento, a cura, o emprego novo e tal, tudo isso é legal. Mas isso são apenas faíscas, perto da grande fogueira, que tem que ser o seu relacionamento com Ele. Amém, meus irmãos? Você está me compreendendo? Então o seu foco não é nisso. O seu testemunho não é apenas disso. O seu testemunho tem a ver com Ele. Tem a ver com a mensagem dEle, tem a ver com a verdade dEle, tem a ver com a experiência que você teve com Ele. Amém? Atos 9, 1 a 9. Vamos ver na vida de Paulo, né, que era Saulo e se transformou em Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Então, os do caminho eram os cristãos da época. Antes de serem chamados cristãos, eram chamados os do caminho. Até um nome bonito, né? Porque quando a gente se converte, a gente toma um novo caminho, né? Um novo rumo. A palavra fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cristãos tem a ver com pequenos cristos. Mas o caminho também é bonito. Então, os caminhos aqui, esses do caminho eram quem? Os crentes da época. E Paulo pediu o quê? Uma carta para o sumo sacerdote para prender esses crentes. Mas ele até matava. Vamos continuar lendo no versículo 2. Versículo 3. Seguindo ele estrada fora, aproximasse de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E seguindo-o pela mão, e guiando-o, aliás, pela mão, levaram-no para Damasco. Amém, meus irmãos? Então você vê aí também a experiência de Saulo, que depois se tornou Paulo, um homem de Deus. Aqui foi onde ele teve uma experiência marcante com o Senhor. O mais lindo aqui é que nós vemos que Saulo, ele perseguia quem? Os crentes, a igreja. E quando Jesus se manifestou a ele, Jesus falou o quê? Saulo, por que você está me perseguindo? Percebe como Jesus ama a igreja? A pessoa fala: Jesus te ama, meu irmão. Ele tomou a briga. Saulo, por que você está me perseguindo? Saulo não estava nem perseguindo Jesus. Jesus já tinha até morrido aqui na cruz. Ele estava perseguindo os cristãos. Mas Jesus aparece para ele e fala: Saulo, por que você está me perseguindo? Amém? Saulo aqui foi marcado. Ele teve uma experiência com o Senhor. Largou a velha vida de perseguir os cristãos e agora se tornou um dos cristãos. Tanto que no começo tinha uns que tinham até medo, porque achavam que ele estava fingindo ter se convertido para depois matar os crentes. Mas não, ele se converteu de fato. E por que ele se converteu? Porque ele teve uma experiência genuína com o Senhor Jesus.
Jesus não apareceu lá e falou, Pedrão, tá aqui Saulo, tá aqui um cavalo novo para você, tá bom, meu filho? Vai lá e testemunha, fala que eu te dei esse quarto de milha aqui para você perseguir os crentes. Jesus não chegou para Paulo e falou, Paulo, estou te enviando aqui uma varoa para você casar e você ficar contente. Vai, testemunha, fala que eu te dei uma esposa que é uma bênção. Não, percebe? Jesus queria que ele fosse testemunha dele mesmo. Testemunha dele. Você foi chamado para ser testemunha dele, amém? Para falar da parte dele, não de você mesmo. Embora você possa falar e deve falar o que aconteceu com você, mas o foco é ele. O foco não é você. Os irmãos estão me compreendendo, sim ou não? O foco não é sua esposa, o foco não é sua empresa. O foco não é o que Jesus fez, o que Jesus te deu. O foco é ele. Embora você possa falar o que ele te deu, mas o foco é ele. O foco é a sua experiência com ele. Vai um pouco adiante, Filipenses, capítulo 3, verso 4. Vamos ver o que Paulo fala depois dessa experiência. Aqui Paulo está escrevendo aos Filipenses, e olha o que ele diz, meu irmão. Filipenses 3, versículo 4. Os irmãos abriram? Filipenses 3, 4 diz assim: bem-aventurado, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Percebe agora, ele vai falar a qualificação dele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, Saulo era alguém reto, era alguém justo, alguém que cumpria a lei dos judeus certinho. Alguém irrepreensível, alguém que a lei não podia ir contra ele e falar assim, você está errado nisso, nisso e nisso. O cara certo. Ele está falando aqui, eu podia confiar em mim. Eu podia estar batendo no meu peito e falar assim, fui circuncidado ao 8º dia, sou da tribo de Benjamim, né? Sou fariseu, entendo da lei, cumpro a lei, sou irrepreensível. Olha o que ele diz, mas vamos ver o que ele continua dizendo. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede à lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém, meus irmãos? Então você vê Paulo aqui falando, olha, eu podia falar bem de mim. Eu era um cara bom, eu era um cara reto, eu era um cara certinho, cheirosinho, bonitinho, fazia tudo que era certo. Mas isso eu considero como perda por causa de Cristo, né? E aí ele começa a falar a respeito da fé dele, a respeito de Cristo. Ele entendeu aqui que ele não vai ser salvo por causa das boas obras, que ele não vai ser salvo porque ele cumpria a lei, que ele vai ser salvo somente através de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? E ele continua falando que ele, ainda além disso, ele quer participar dos sofrimentos de Cristo. Ele quer estar com Cristo, ele quer morrer com Cristo, ele quer viver com Cristo. Então, ele começa a falar da experiência que ele teve com o Senhor Jesus. Você não vê ele falando aqui de um testemunho de coisas naturais. Embora você possa usar as coisas naturais do seu testemunho, mas ele leva o foco aqui, a experiência que ele teve com Cristo Jesus. Com Cristo Jesus. Eu estava falando essa semana para os irmãos do seminário, né? Com relação a Zaqueu. Zaqueu mesmo se converteu ali diante de Jesus, era um publicano. Que era o publicano? Era aquele cobrador de impostos. Ele ganhava dinheiro fazendo o quê? Cobrando impostos. Para quem? Para os romanos.
Mas o que aconteceu? A palavra fala que Zaqueu se encontrou com o Senhor Jesus. E depois que Zaqueu se encontrou com o Senhor Jesus, o que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu falou: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais para quem eu prejudiquei. Se eu prejudiquei com 1.000, então vou dar 4.000. Percebe? Houve o que na vida de Zaqueu? Um arrependimento da velha vida. Eu percebo que, de fato, irmãos, quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, é igual Paulo fala. Aquilo que passou é perda. Você não pode olhar a sua vida no passado como ganho. Eu fico preocupado quando as pessoas às vezes vão testemunhar e parece que elas têm um orgulho de falar o que elas eram no mundo. Rapaz, mano, eu era assim, eu era embaçado, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu era assim, eu era assado. Zaqueu tinha vergonha de falar o que ele era. Zaqueu falou: vou pagar 4 vezes mais. Não fala mais nisso. Não quero mais o meu passado. Mas tem uns que parece que fala de boca cheia. Eu ia lá no centro de Macumba, você tinha que ver, pastor. Né? Não. Você pode usar isso como testemunho. Mas você não... Aqueles que se converteram de fato, como Zaqueu, como Paulo, você vê que não considera lucro o que viveu no passado. Considera como perda. Mesmo parecendo algo bom. Mesmo parecendo algo bom. Considerou como perda aquilo que ele fazia no passado. Para o quê? Para testemunhar a respeito de Cristo Jesus. Amém? Você pode até falar como foi seu passado, meu irmão. Quando você for testemunhar. Mas o seu foco tem que ser em quem é Ele. Não em quem é você. Você pode até falar que você foi transformado. Mas o seu foco maior tem que ser em quem foi o transformador. Quem que foi aquele que te mudou? Por que ele te mudou? Como ele te mudou? Quem é ele? Quem é esse homem que transforma? Quem é esse homem que curou? Quem é esse homem que te restaurou? Quem é esse homem que te abençoa? O seu foco deve ser nele. Como eu falei no início, a órbita deve estar em torno dele. Porque é ele. Por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Fala comigo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então ele é o centro. Ele deve ser o centro. Quando você for testemunhar, ele é o centro. Ele é o centro. Amém? Ele é o centro. Um pouquinho adiante, vamos ver também a respeito de Davi. Salmo 84. Por isso, às vezes, meu irmão, talvez você está há pouco tempo conosco, você vê tipo um banner desse, número de membros, alvo do semestre, você pode ficar um pouco escandalizado. Falar: na minha empresa eu tenho alvos, pastor, agora na igreja tem alvos também. Tem alvos. Alvos de vida, precisa ter, porque senão não tem testemunho. Agora, quando isso passasse a algo natural, pronto. A igreja primitiva não tinha alvos. Lê lá Atos 2,47. Dia após dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Amém? Porque os irmãos caminhavam juntos. Testemunho era estilo de vida. Dia a dia tinha gente convertendo. Dia a dia tinha gente mudando de vida. Dia a dia tinha gente indo para a célula. Porque era estilo de vida para eles. Percebe? Era estilo de vida. Testemunhar. Falar a respeito de Cristo, a respeito daquele que veio, que morreu crucificado, que foi açoitado, que morreu, mas que ao 3º dia ressuscitou. Amém? Que apareceu, que batizou com o Espírito. E eles testemunhavam. E o povo convertia. Eles falavam assim: olha, eu ganhei isso de Deus. Ó, eu era cego, agora eu vejo. Alguns sim. Mas a maioria dos discípulos não tinha cego no meio dos 12. Não tinha surdo, não tinha mudo. Não tinha coxo. Como que eles iam fazer para testemunhar? Não tinha ninguém que ficou rico. Mas eles eram as maiores testemunhas. Por quê?
Porque o maior testemunho dele era o quê? Que nós lemos lá em 1 Pedro 2,9. Proclamar as virtudes daquele que me chamou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. As virtudes dele. Não são as suas virtudes. Por isso, às vezes, tem gente que fala assim, pastor, mas eu não posso testemunhar. Eu estou sem emprego, como que eu vou testemunhar? Você não vai falar de você, você vai falar dele. Você vai falar das virtudes dele. Você está me entendendo? Então você fala, eu posso testemunhar desempregado? Você deve testemunhar desempregado. Meu casamento está ruim, pastor. Você não vai falar de você, você vai falar das virtudes dele. Então, percebe? É por isso que você vê gente enferma e feliz. É por isso que você vê gente com casamento difícil, mas feliz. Por quê? Porque entendeu que por ele, para ele, são todas as coisas. Porque entendeu que ele é o centro. Ele é o centro. Fala a pessoa do seu lado, ele é o centro. Entenda isso. Ele é o centro. Então seu testemunho é ele, é o que ele é. Não o que você é. Você está me entendendo? Não o que você é. Então você pode testemunhar. Pastor, converti no encontro. Agora. Posso orar pelos enfermos? Pode, meu irmão. Sabe que você pode? Porque quem cura não é você, quem cura é ele. Você está me entendendo? Então você é a maior testemunha. Por quê? Você não fala de você. Isso quer ser testemunha. Testemunha não é aquele que fala de algo que aconteceu, não é? Quando está lá diante do juiz, tem as testemunhas, elas vão falar o que aconteceu naquele fato. O que aconteceu naquele momento. Elas vão mostrar para o juiz quem é aquela pessoa que está sendo julgada. Isso é ser testemunha. Você vai ser testemunha de Cristo por onde você for nesses dias e daqui por diante na sua vida. Amém? Porque isso faz parte da sua vida, faz parte do nosso chamado como igreja. Olha o que Davi diz aqui. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, e cobre a primeira chuva. Amém? Veja o que Davi está falando aqui, que o melhor lugar para estar era onde? No tabernáculo. Na presença do Senhor, nos átrios do Senhor, diante do Senhor, buscando o Senhor. Lá é o lugar da sua experiência, meu irmão. Lá é o lugar de você experimentar dele, para você sair, para falar dele. Isso é vida cristã. Mas às vezes nós vamos tentando suprir a nossa alma com outras coisas. A nossa alma não pode ser suprida por nada exterior. Talvez você tinha um vazio na sua alma e você falou assim, eu vou casar e vai mudar tudo. Casou. Supriu o vazio? Não. Vou trocar de carro. Supriu o vazio? Não. Vou mudar de casa. Supriu o vazio? Não. Vou ter filhos. Supriu o vazio? Não. Porque o vazio da alma só pode ser suprido por ele. Pensa que Davi, um dos reis mais ricos que passou, se não mais, por essa terra. Aí você fala, mesmo assim ele queria a presença de Deus. Podia ter a mulher que quisesse, podia ter a carruagem que quisesse, não vou falar o carro, né? Mas a carruagem, podia ter a casa que quisesse. Mas o que ele falou que queria? A presença de Deus, queria estar com o Senhor. Porque ele havia experimentado de algo em Deus. Amém, meus irmãos? É na presença dele que é o seu ninho. Fala pessoal do seu ninho é na presença dele, meu irmão. É na presença dele que é o seu ninho. É na presença dele que é o seu lugar de experiência. É com ele. É diante dele.
Amém? É por isso que a gente vê gente feliz. Gente, às vezes, que não tem muita coisa, mas é feliz. Feliz até mesmo mais do que aquele que tem muito. Por quê? Porque teve experiência. A experiência com o Senhor é o seu testemunho. Você quer ter um bom testemunho? Tem experiência com Ele. Qual foi a última vez que você teve experiência com o Senhor? Ah, pastor, quando eu fui no encontro, em 2005. Nossa, seu relacionamento com Ele está ruim. Percebe? Por que está ruim? Porque Ele quer que você tenha experiência diária. Ele quer você no átrio. Ele quer você nos braços dEle. Ele quer você no santo lugar. Ele quer você diante dEle. Fala a pessoa do seu lado: o Senhor te quer com Ele, meu irmão. Amém? Vamos ficar de pé. Você quer se sentir saciado? É só na presença dEle. É só sendo cheio da vida dEle, da glória, da graça dEle. Não tem outro jeito de estar na presença dEle, de testemunhar dEle, se não for estando com Ele, se não for conhecendo dEle, se não for experimentando dEle. O Senhor quer te dar experiências com Ele. Ele te chama para isso, meu irmão. E aí você pode ser uma boa testemunha a respeito dEle. Esse é o problema. Às vezes nós achamos que não temos muito a falar, porque está faltando experiência com Ele. Nós somos a igreja do Senhor, amém? E a igreja do Senhor tem que ter experiência com Ele. Tem que conhecê-lo, tem que ter intimidade. Tem que ter o que falar, igual o apóstolo Paulo aqui. Eu estava indo para Damasco, quando de repente veio uma luz. E essa luz, o Senhor falou comigo. Foi Jesus, Ele me mudou, Ele é assim, Ele é assado. Olha, tudo que eu tinha, eu considero como perda, porque a minha fé agora está nele. Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele é aquele que me salvou, Ele é aquele que me dá esperança. Ele é aquele que é a minha alegria. Amém? Feche os seus olhos. Oh, Espírito.